Apesar de ter nascido como uma reencarnação nesse mundo diferente, o Rudels nunca falou isso pra ninguém, cara. Nem pros seus pais, nem pros seus amigos, nem pras suas próprias esposas. Mas chegava um momento em que a Aerys descobriu tudo isso através de uma conversa entre Rudels e o Osterheld, cara. De certa forma, isso causou um certo medo nela. Como é que será que ela reagiu quando ela de fato descobriu que o Rudels era uma reencarnação e que veio de um outro mundo? Quer saber? Tá curioso, né? Então vem comigo e bora conferir isso tudo agora. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, galera, como a gente estava conversando aqui no teaser inicialzinho desse vídeo, a gente sabe que já acompanhou uma imensa jornada do Rudels, só que ele não contou pra ninguém sobre a reencarnação dele. A única pessoa que sabe disso tudo, até o momento no anime, por exemplo, é o Hitogami. Mas, cara, em algum momento ele teria que contar isso pra alguém, né? E a saída foi diretamente o Osterheld, até porque os dois meio que compartilham, né, esse negócio de reencarnação e tal, porque o Osterheld também passa por isso, inclusive há muito mais tempo do que o Rudels. Outra coisa que eles compartilham também é não esquecer de caprichar no like nesse vídeo aqui, igual você vai deixar esse like aí também, cara. Eu sei que tu vai dar essa força pra gente, os caras, quem sabe você também não pratica essa parada de reencarnação aí junto, pá, pode acontecer, né, nos mundos de fantasia, sei que tu quer, então capricha nesse like aí, que ajuda demais a gente, mano, tamo junto sempre. Tudo começou, galera, quando o Rudels recebeu uma carta do Senhor Dragão Osterheld. Nessa carta tava querendo saber como que o Rudels estava, se ele estava bem depois da última batalha entre os dois, se ele já tinha recuperado a sua mana, né? E se tava tudo de boa, porque eles precisavam conversar sobre algo muito importante. E inclusive o Osterheld já tá aguardando o Rudels dentro da sua cabana. Recebendo essa carta, então, o Rudels pegou a sua melhor roupa possível e se preparou para esse encontro tão esperado aí, né? Um encontro que seria como se fosse uma entrevista de emprego e, basicamente, a preocupação do Rudels era causar uma boa impressão pro Osterheld nesse momento. Vocês vão entender isso daí mais pra frente, né? O porquê disso tudo. Logicamente que o Rudels pegou o seu diário do futuro também para levar e mostrar pro Osterheld. Esse diário aí que foi dado para ele pelo mesmo Rudels do futuro que a gente já comentou em um outro vídeo aqui no canal. Ele veio, escreveu tudo o que aconteceu no futuro dele nesse diário e entregou pro Rudels para ele não cometer os mesmos erros. Justamente o Rudels da linha do tempo atual não poderia viver aquele futuro e ele consequentemente não ia querer viver aquele futuro. Então ele não ia cometer os mesmos erros e ia mudar toda a linhagem do tempo, né? Porque a outra linhagem do tempo do Rudels do futuro, acabou que ele mesmo ficou solitário, mano, por causa da morte de todas as pessoas que ele amava. Já pensou isso, cara? Então, o Rudels não ligou pra nada, pra ninguém, apenas avisou pra sua mãe que estava saindo e, até porque a carta dizia, né, pra ele ir sozinho até lá, ele foi. Só que dessa vez a intenção não era para lutar, até porque o Rudels não tinha a intenção de destruir a cabana dele. E com um olhar ele conseguiu ver que o Osterheld estava lá dentro. Mas cara, se tudo acabasse numa briga ali, definitivamente o Rudels perderia a vida, cara. Em vista do Osterheld ser muito mais poderoso do que ele. Isso já foi provado em alguns encontros aí entre os dois que acabaram em brigas. Então confiar no Osterheld era uma pergunta difícil até pro Rudels. Mas pela carta ele podia de alguma forma sentir uma consideração vinda do Senhor Dragão, né? Até porque a Nana Roshi também sentia que era melhor o Rudels evitar lutar contra o Osterheld. Pessoalmente ele também acreditava que ele era uma pessoa que podia se confiar mais do que o deus humano, o Hitogami, né? Quando o Rudels então chegou na cabana, o Osterheld mandou ele entrar. Na mesma hora, ele confirmou pro Rudels dizendo que esperava que o Rudels viesse sozinho, só que na verdade ele veio com algumas outras pessoas. Daí o Rudels ficou tipo meio sem entender nada, né? Porque ele chegou até a pensar que o Osterheld tava vesgo, pô. Tava vendo vários Rudels ao mesmo tempo ali, tá ligado? Mas na verdade não, ele tava sentindo a presença da Aerys do lado de fora da cabana. Então ele mandou ela entrar também. Só que quando a Aerys entrou, ela já tava como? Boladona, já levantou a espada que ela tava carregando e, mano, botou a sede de sangue em jogo. Falando que se o Osterheld colocasse um dedo no Rudels, ela ia partir pra cima dele e o mataria. Bom, a gente sabe que tem algumas lembranças aí que não indicam isso, né? Principalmente da primeira temporada lá, da segunda parte no final. Mas agora também a Aerys estava muito mais poderosa do que aquele momento. E claro que ela estava convencida de que talvez conseguisse isso. Até porque o próprio Osterheld estava sem mana suficiente para brigar. Mas mesmo assim, eu ainda acho que ele conseguiria derrotar ela tranquilamente, porque ele era muito mais forte do que ela. Só que, no mesmo jeito que ela ficou lá, o Osterheld estava sereno e declarou que simplesmente não tinha intenção de fazer nada disso, dizendo que estava de boa para ela guardar a espada e
não ia lutar contra o Rudeus. Então ela se colocou lá no canto da cabana, cruzou os braços e ficou esperando. Enquanto isso, o Rudeus mantinha-se rígido em aparência de fato com a Aerys. E comparando eles dois, né, com o Ostrid, ele mesmo achou que deveria dar uma explicação dizendo que ele não trouxe a Aerys. Na verdade ele veio sozinho, mas ele não era um inimigo. E ainda assim, o nosso querido dragãozão parecia bem de boa até e falou para eles sentarem, né, para poder ter uma conversa amigável. O fato mesmo é que a Aerys foi para lá porque ela viu o Rudeus bem vestido, né, saindo bonitinho de casa e tal. Então ela seguiu ele para saber o que ele ia fazer. E depois de chegar a um entendimento ali, então a Aerys guardou a espada e sentou-se do lado do Rudeus para entender toda a história. Nesse momento, o Rudeus comentou sobre a existência da maldição do Ostrid, que deixou o próprio Ostrid chocado, já que não era todo mundo que sabia sobre essas maldições que ele tinha. Que diabos o Rudeus ia aparecer ali de repente com tanto de informação do nada, tá ligado? Só que o lance, galera, é que o Rudeus recebeu essas informações do deus humano, lá do Hitogami. O Hitogami contou pra ele sobre as maldições do Ostrid. Para surpresa do Rudeus, o primeiro assunto a ser discutido ali então foi sobre a proteção da família do Rudeus, porque a propósito, o próprio Ostrid frisou friamente ali que, diferente do Hitogami, ele cumpria com todas as suas promessas. E essa proposta foi a de invocar então uma besta mágica forte o suficiente para ficar lá e proteger todos da família Greidat. Isso porque Hitogami não podia manipular os seres que não são humanos. Além disso, ele não pode manipular um grande número de pessoas ao mesmo tempo, né? Um número, gigantesco. Então, basicamente, com ele se movendo, Hitogami teria suas mãos cheias com essa interferência. Então não ia dar para fazer nada. Com base na sua personalidade, seria mais do que suficiente para prevenção. No entanto, não ser capaz de manipular um grande número de pessoas significa, na pior das hipóteses, que ele pode pelo menos manipular 2 pessoas. E com base nisso, o Rudeus até perguntou ao Ostrid por que ele sabia que o próprio Rudeus não era alguém que estava sendo manipulado, por exemplo, pelo Hitogami no momento. Mas os dois, assim, sempre mantendo aquela posição de hierarquia entre chefe e subordinado, né? Porque, relativamente agora, o Ostrid era chefe do próprio Rudeus. Então a resposta disso foi que o Ostrid disse que confiava no Rudeus e que foi totalmente diferente, inclusive, da primeira vez que eles se viram, que o Ostrid não conhecia, não sabia quem era Rudeus, porque assim, basicamente o Rudeus não existia nesse mundo. A gente vai falar disso também um pouquinho mais à frente. Então, primeiramente, o dragão contou para o Rudeus sobre as suas maldições. Primeiro, era a maldição de ser odiado e temido por todos os seres vivos nesse mundo. O segundo, era a maldição de ser invisível aos olhos do deus humano. E a terceira maldição que ele tinha era de não ser capaz de acompanhar tudo. No último, inclusive, ele disse que não era algo muito claro. Então ele explicou basicamente cada uma dessas. Na primeira, desde que o Ostrid nasceu, ele já foi rejeitado por todos os seres vivos que existiam. Mas ainda existiam algumas pessoas que não tinham essa mesma forma de rejeição nesse mundo. Como o caso de Nanahoshi e do Rudeus. Aparentemente tinham exceções, e isso pode estar relativamente relacionado ao fato de que a Nanahoshi e o Rudeus não são originalmente seres humanos desse mundo. Pensando nisso então, o Rudeus contou a verdade para o Ostrid, que originalmente ele é um ser humano que não veio do mesmo mundo que ele é do mesmo mundo da Nanahoshi, ou seja, os dois vieram do Japão. Só que eles vieram de forma diferente. Ao contrário do Rudeus, que simplesmente morreu e renasceu nesse mundo, né, a Nanahoshi foi teletransportada todo o corpo dela para aquele mundo, né? Veio do Japão para cá. O Ostrid sabia que algo foi escrito no diário, e algo sobre qual a tribo dos dragões conhecia o método de reencarnação existente. Mesmo que eles morressem, eles voltavam à vida em algumas décadas, por exemplo. Para eles, a reencarnação era algo importante. A segunda maldição, então, que foi explicada em relação à maldição de ser invisível aos olhos do deus humano, na verdade, o próprio Ostrid não acrescentava isso como uma maldição, mas sim era considerado, na verdade, uma técnica secreta da primeira geração dos dragões, que o próprio deus dos dragões trouxe isso para eles. Há muito tempo no passado, enquanto houve uma luta entre o deus humano e o deus dos dragões, essa foi uma técnica que permitia ver o destino à frente e, ao mesmo tempo, desviar-se da lei do mundo. O Hitogami também podia ver o futuro, a gente sabe disso, e ele possui o poder da previsão, só que ele não pode ver aqueles que se desviam da lei do mundo, e esse é o caso do Ostrid. Fora o fato de que, por ele se desviar da lei do mundo, faz com que ele consiga ainda saber o que vai acontecer no futuro que seja canon do mundo. Enquanto o Hitogami podia apenas ver o futuro, o Ostrid tem a habilidade de ver aqueles que tinham desviado da história original do mundo. Em outras palavras, ele sabia da história e de toda a trajetória de um indivíduo que deveria ser desse próprio mundo e inclusive saber aonde ele iria chegar. Até porque, lembrando mais uma vez do final dessa primeira temporada, quando ele encontrou com o Rudeus, ele sabia que o Rudeus era inexistente desse mundo, que o Paul só deveria ter tido uma filha e não ter tido uma outra criança.
Isso foi um dos motivos também dele ter achado que o Rudeus era, de fato, um boneco do Hitogami. Porque, basicamente, o Ostrich, pelo fato de já ter vivido incontáveis vidas e reencarnações nesse mundo, ele podia ver o passado pré-ordenado pelo destino. Só que essa técnica tinha um efeito secundário para ele. A velocidade de regeneração de mana dele era extremamente lenta. Por exemplo, o Rudeus se recuperou num estado de drenagem em cerca de 10 dias, mais ou menos. Pode-se pensar nisso para o próprio Ostrich como algo que seja 1000 vezes mais lento, ou seja, 10.000 dias, o que daria aproximadamente 30 anos de espera. Portanto, ele não podia usar livremente a sua magia, o que significa que raramente ele podia ir com tudo numa batalha. Então a gente já cai para um outro ponto aí, que foi o fato do Ostrich ter usado uma grande quantidade de magia contra o Rudeus já, e ele fez o quê? Chegou a resistir a 3 vezes as magias do Rudeus. Isso fez com que ele fosse obrigado a convocar sua espada, e agora então ele não tem muita mana sobrando. Basicamente a conversa foi porque o Rudeus seria as mãos e os pés diante do Ostrich agora. Sabendo dessas coisas, então, o nosso prota Rudeuzinho chegou e mandou o papo ali, falou com o Ostrich de por que ele lutava contra o Hitogami, para saber um pouco mais dessa história no passado. Porque, na verdade, o Ostrich explicou que ele queria destruir o deus humano. Simplesmente a razão para isso era o motivo de que ele, o Hitogami, no passado, causou a ruína do pai do Ostrich, do Rei Dragão. A derrubada do deus humano era o maior desejo da antiga tribo dos dragões. A única razão e existência para derrotar o deus humano era essa. E já existiam muitas gerações de dragões que tentaram fazer isso. O Ostrich, por exemplo, era a 100ª geração, galera. 100 deuses dragões estudaram como derrubar o deus humano. Só que, no entanto, o próprio Hitogami derrotou cada um dos deuses dragões que tinham sangue mais fraco. Então o pai do Ostrich, a primeira geração do deus dragão de fato, enviou ele para o futuro usando o método da reencarnação. Basicamente, o Ostrich já estava reencarnando há mais de 2000 anos num ciclo interminável, justamente para esse fim de derrotar o deus humano. Rudeus então perguntou a respeito do que foi dito na última luta deles dois, que o próprio Rudeus possuía o fator Laplace, e ele queria muito saber o que era isso. Galera, Laplace é aquele que foi responsável pela guerra de 400 anos no passado da história e colocou a raça humana inteira contra as cordas, cara. Ele também tinha uma quantidade enorme de magia e foi incapaz de usar Toki. Era um cara que era extremamente forte, mas foi finalmente selado por Pelagius, o que causou basicamente a queda da tribo Supart. A atmosfera de Ares ficou rígida quando chegou na hora de falar sobre Laplace. As coisas começaram a mudar um pouco. A Ares e o Rudeus sabiam que eles eram amigos do Rugert, e o Laplace era inimigo do Rugert. Ou seja, o inimigo do meu amigo é meu inimigo também, mano. Dessa maneira, o Rudeus podia entender toda a tensão com relação à existência do Laplace. Mas eu vou abordar isso com mais calma para vocês. A identidade do demônio Deus Laplace era, na verdade, a sombra do que era o demônio dragão Rei Laplace. Porque no passado ele fazia parte da tribo dos dragões. O Laplace era um rei dragão demônio, parte da tribo do dragão. Era o único que estava até da geração dos 5 dragões guerreiros que existiram no passado. Ele investigou vários métodos e técnicas de derrubar o deus humano, e ele ensinou essas técnicas àqueles que se autodenominavam Deus Dragão. As técnicas que ele tinha envolvido por um longo tempo foram passadas adiante, tudo por uma questão de transmitir o poder a quem veio do futuro. O Ostrich, que era aquele que possuía a maior força entre toda a tribo dos dragões. Só que, cara, o problema é que o Laplace era meio doido das ideias, né? Ele, na verdade, começou uma guerra entre os humanos e a raça dos demônios, e lutou contra o deus da luta. Então, cara, ele era um apóstolo do deus humano, e a sua alma foi dividida em 2 metades. O deus demônio, que era o Laplace, que perdeu o poder dos dragões e apenas se lembrava da enorme quantidade de conhecimento mágico que ele definitivamente deveria matar os humanos. Então, para esse fim, ele reuniu vários demônios para poder exterminar a raça humana. E temos a segunda parte dele, que era o deus da técnica, que era a parte do Laplace que também perdeu o seu poder mágico. A única coisa que foi lembrada era da enorme quantidade das técnicas, e que o Ostrich definitivamente tinha que ensinar essas técnicas e passá-las para alguém. Assim, o deus das técnicas criou a classificação dos 7 campeões mundiais, os 7 mais poderosos que existem. Inclusive, ele dedicou a estudar essas técnicas cada vez mais. Afinal, era ele que ocupava o primeiro lugar de todas essas posições. Embora o deus demônio Laplace já tivesse perdido a sua memória, ele ainda parecia se lembrar do método de reencarnação, ou ainda podia haver alguns registros restantes com relação a isso. Então, ao ser derrotado pelo Pelagius, né, ele distribuiu o seu fator diante do seu corpo, fazendo com que no momento que ele fosse selado, ele enviasse sua própria alma para o futuro.
Atualmente, aqueles que têm as características semelhantes a deles possuem esse fator Laplace aí, e vai começando a aparecer lentamente, tendo aptidão inclusive para magia e possuindo uma grande quantidade de magia no seu corpo. Na verdade tem algumas características, né, que é a magia, o cabelo verde e os olhos diferentes, nascer com olhos demoníacos, entre aspas. Então, embora o Rudeus também seja uma pessoa reencarnada, de acordo com a memória do Ostrich, a pessoa conhecida como Rudeus Greirat não existia em nenhum momento da história. O fato dele ter o fator Laplace significa que, antes de nascer, o Rudeus tinha essa aptidão para ter uma magia, e no caso, muita magia. Não seria estranho que a alma não pudesse suportar a capacidade de abrigar toda essa quantidade de magia do corpo dele. Agora, em relação às coisas dali pra frente, depois que o Ostrich acabou de falar, o Rudeus sacou o seu diário do futuro, dizendo que agora ele tinha informações sobre o que ia acontecer mais à frente. Dito isso, ele entregou o diário do futuro pro Ostrich. O Ostrich abriu o diário, leu algumas páginas e, com um gesto, ele olhou pra cima. O Rudeus então assumiu que de fato ele se tornaria um subordinado do Ostrich agora, mas exigiu algumas condições de emprego, né, trabalhistas aí, já que ele tinha uma família para cuidar. Ele gostaria de ter alguns dias regulares de folga, tempo para ver a família. Se possível, ele se sentiria muito grato a isso. Pensando nisso, o Ostrich pediu um pouco mais de tempo para o Rudeus, mais especificamente um dia, para que ele conseguisse ler, interpretar tudo o que ia acontecer no diário, ver como é que ia ser a mudança da história no geral e o que ia acontecer paralelamente, né? Porque já que o Rudeus não era para existir ali, como existia um Rudeus do futuro? Entendeu? Era uma outra linhagem do tempo doideira, então ele queria entender isso tudo aí e pediu para que os dois se encontrassem no dia seguinte. No caminho de volta para casa, adivinha só? A Ares parou e perguntou pro Rudeus com medo se ele era ele mesmo. Isso tudo porque ela ouviu aquela parada de reencarnação com o Ostrich. E tudo parecia ter meio que preocupado ela, principalmente quando a gente está falando de ter medo de perder o Rudeus, porque ela não entendia bem o que era essa parada de reencarnação e tudo mais. Mas o Rudeus até tranquilizou ela, falando que ele seria, e sempre vai ser o mesmo Rudeus que ela conheceu nesse mundo. Afinal, ele não mudou nada, né? E também eles combinaram aí de deixar isso em segredo entre os dois, sem contar para as outras, né? Para Roxy, para Sylphiette, para ninguém, né? Rapidamente a Ares se alegrou e deu as mãos pro Rudeus então, e eles retornavam para a casa dos Greirates. Foi aí quando o Rudeus lembrou de tudo que estava escrito no diário e pensou que teria de fato que evitar o máximo possível daquele futuro impiedoso que tinha lá escrito, porque senão ele acabaria solitário igual o Rudeus do futuro. Para quem não sabe dessa história e quiser saber, eu trouxe um outro vídeo aqui, né? Vocês podem assistir, tá na playlist do próprio Mushoku Tensei. Então, a gente sabe que no dia seguinte o Rudeus encontraria e se juntaria ao Ostrich para poder resolver isso tudo. Cara, Mushoku Tensei realmente é uma obra que tá em constante história, que, mano, é uma coisa que uma vai puxando a outra, mano. Aqui nesse vídeo, por exemplo, a gente abordou vários outros acontecimentos, várias coisas que rolaram durante a conversa do Ostrich com o Rudeus, e obviamente sem tantos detalhes assim quanto as histórias completas merecem, né? Então, se você quiser mais histórias completas, saber mais do passado de todos os acontecimentos de Mushoku Tensei, capricha no likezão aí e deixa aí nos comentários também pra gente saber que você tá realmente gostando, entender e conseguir trazer mais conteúdo aqui pra você, beleza? Não esquece também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque não adianta de nada você pedir pra gente trazer mais, e tu não tá inscrito aqui pra ver com gente, não dá, né? Vem com a gente que é sucesso total. Tamo junto sempre, galera. Um forte abraço pra vocês. Beijo no coração, como sempre, e até a próxima. Fui!